Salve guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão falando também para mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. E para quem não me conhece, eu sou um desenvolvedor full stack há 4 anos já, né? Completando 4 anos de experiência. Já se conecta comigo no LinkedIn, tá? Meu LinkedIn tá no primeiro link na descrição, certo? Tá o link do Linktree. E é isso. Hoje eu queria compartilhar para vocês qual foi meu maior desafio antes de ter IA disponível aí no Copilot, o Cloud, enfim, nos primórdios da IA aí eu tive um desafio muito legal como programador, certo? E qual o principal ponto, né? Eu acabei ficando em cima aqui, deixa eu ver onde eu jogo essa câmera aqui. Estão vendo que aqui é ponto .net, né? Mas beleza. Mas qual foi esse desafio? Quem eram os clientes e por que eu achei tão desafiador e qual a lição que a gente pode tirar disso, tá? Profissionalmente falando. Essa demanda não tinha a ver com programação, porque assim, tem uma relação boa com o código, mas não tem relação com fazer e digitar, corrigir bug ou novas funcionalidades. Mas qual era o principal ponto? Quando você tem um sistema financeiro, é muito comum, e como eu trabalhava na Pris, que é a empresa que faz a gestão de investimentos de longo prazo, que basicamente as empresas podem fazer para reter funcionários, né? Então, você fica X tempo aqui na minha empresa, porque eu te acho profissional muito essencial aqui para minha empresa, você vai receber X quantidade de ações ou X quantidade de dinheiro, tá? E nesse fluxo, a Inter, né, que era cliente da Pris, um dos clientes mais complicadinhos ali que a gente tinha, eu trabalhava lá e via esse cenário. A Inter, ela tinha feito as movimentações, já tinham sido concluídas as movimentações e não tinha debitado os impostos. Por fora, graças a Deus, né, no plano final, não era integrado com o BTG e por não ser integrado não tinha feito a liquidação, que é efetivado o pagamento por nossa responsabilidade, mas era muito importante que fosse exibido essa informação. Mas graças a Deus, quem foi liquidar por fora, né, que eles fizeram a liquidação para efetivar o pagamento, eles tiveram a ciência, né, o pessoal do Inter, enfim, por onde eles liquidaram lá, tiveram a ciência, acredito que era pelo Itaú, e tiveram a ciência de que estava faltando isso, e eles imputaram as informações lá, né, certinho. Mas, enfim, esse é um cenário legal porque não acontece da gente ter responsabilidade, né, de algum erro ali, que o cara recebeu as ações sem pagar imposto, o cara recebeu o dinheiro sem pagar imposto. Isso aconteceu com a Casas Bahia uma vez, e a Pris teve que pagar, inclusive. Mas, enfim, nem sei se eu posso falar essas coisas, mas já é passado, né, não estou trabalhando mais lá. Mas qual foi o desafio aqui? Eu tinha que imputar esses impostos que eles colocaram lá externamente e imputar no sistema para visualização e as métricas ficarem corretas, né? Então, se a pessoa que é gestora ali, quero saber como é que foi o pagamento de tal fulano, porque ele está me questionando aqui, quero que esteja no sistema. Então, a gestora da Inter pediu isso pra gente, né? E não pede diretamente para mim, pede pro time de negócios, e isso é um ponto muito importante, tá? Então o que ia envolver aqui? Eu ia precisar alterar o banco de dados SQL, que a gente usava, o SQL Server, e boa, né? Eu já tinha uma noção muito grande das movimentações financeiras, de como é que eu debitava isso, quais eram as entidades envolvidas, o que eu precisava dar update, o que eu precisava inserir. Então aqui, sempre que você for fazer atendimento de banco, que na minha opinião é uma das coisas mais difíceis que tem, porque você precisa saber muito do contexto, tá? Então, geralmente, iniciante, pelo menos 1 ano de empresa ali, se o cara for muito massa, muito diferenciado, 3 a 6 meses para ele estar começando a fazer atendimento de banco. 6 meses, assim, na minha visão, humanamente impossível antes disso, relacionado a atendimentos de banco complexos, né? Então, quando você tem um atendimento de banco muito complexo, você dá para uma pessoa que já entende o contexto, porque isso aqui é mais voltado à regra de negócio. Mas é muito importante você saber qual a lógica de regra que o código aplica. Porque eu precisava saber quais entidades eu ia inserir, certo? E como é que isso funcionava, né? Chegava um card ali pra gente, a gente tinha que executar. O card veio mal descrito, a planilha foi jogada de qualquer jeito. Muito diferente com o caso da eBanks, que eu tinha pegado recentemente, que era parecido esse mesmo cenário, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que eu tinha que imputar os encargos, que a gente chamava de encargos, esses impostos relacionados a
CLT, Prolabore, enfim, depende do vínculo, né? E às vezes tem um cargo específico para um cara, né? Dependendo da situação dele. Mas enfim, o ponto veio muito mal descrito, diferente da Ebanks que, cara, veio super bem descrito, super... são esses encargos aqui que existem no sistema, você não precisa criar encargos novos, você só precisa fazer a referência dele, papapá. Não era bem descrito assim nesse nível, né? Mas ele falava, existem esses encargos nos sistemas cadastrados e é essa planilha aqui que vai nesses encargos. Então o cara já teve a preocupação de entender qual era o tipo de encargo, como eles se chamavam, se eles já existiam no sistema. E aí eu já sabia, eu tenho que pegar, só dar insert, referenciando esse encargo aqui. E aí tinha toda uma dificuldade de fazer query em massa, né? Eu usava o Excel, né, para fazer essas queries em massa, utilizando os filtros. Então você tem que saber a lógica de relacionamento, como é que funciona, certo? Se era de muitos para muitos, se era de um para um, se podia ter vários encargos para uma mesma movimentação, que é o padrão, né? A gente tem esse cenário, então eu sabia como é que eu ia fazer essa query. Então eu utilizava o SQL, você coloca os dados, né, de cada coisinha, e você faz tipo um template string ali em uma coluna, e aí depois você arrasta essa primeira coluna para o restante da planilha, e aí gera as queries que você precisa. E aí você deixa do ladinho os dados, né, de cada query, que cada query vai usar, vai ser o que está na linha, né? Então, foi debitado, aí tem uma coluna, por exemplo, de IR, foi debitado imposto de renda, aí eu tenho uma coluna de IR, a quantidade, e aí eu coloco também o ID, né, desse encargo, porque seria o mesmo encargo para esse grupo ali, né? Então tem toda uma questão de filtro ali que você tem que entender bem. E aqui, cara, eu trouxe essa animaçãozinha aqui, velho, porque desses caras falando aqui né, comunicação ali que eles estão tendo pelo copo, enfim, que a onda do som passa, eles se comunicam, né? Mas qual é o principal ponto? Cara, se você não sabe se comunicar, você pode ter muito problema. Por quê? Você precisa saber se impor na hora certa, né? Então aqui é um cenário que eu precisava me impor. E eu poderia até utilizar o caso da Ebanks. Pessoal, referenciando o pessoal de negócios. Vocês criaram a demanda aqui, eu não sei para qual encargo, eu não sei para qual tipo de movimentação. Enfim, eu questionei, eu me impus. Você tem que saber quando você tem direito a fazer isso. E quando você tem esse direito, você tem que ser muito educado, mas você tem que ser muito certeiro. Você tem que falar, tá faltando isso, isso, isso. Eu preciso que vocês entendam o que faltou aqui, né? Para vocês estarem me enviando. E deixa claro, cara, o que você realmente precisa. O que tá faltando ali. Então, nesse cenário, eu chamei o pessoal para fazer reunião, certo? Chamei 3 ou foi 2, acho que eu falei com 2, eu lembro certeza, eu falei com 2 pessoas de negócio para entender. Cara, vocês me deram encargos aqui, eu não sei se esses encargos já existem no sistema, se eu preciso cadastrar. Quem é responsável por cadastrar encargos no sistema são vocês, certo? E, cara, também tive a outra comunicação depois que eu já tinha certinho ali com o pessoal de negócios, porque a demanda era urgente, tá? Apesar deles terem já liquidado certinho, certo? Ou eles estavam aguardando essa demanda para liquidar. Eu acredito que não, eu acredito que é o primeiro cenário, mas é um desses dois, certo? Eu sei que era urgente, eles queriam para ontem, para o dia seguinte. E eu tive a comunicação de falar, não manjo tanto, então, por mais que eu não manje tanto, certo? Porque eu precisava executar em 3 partes diferentes que eram muito grandes. Então eu entendi a lógica, mastiguei com o pessoal de negócios. Depois eu fiz as queries, né, para essa primeira parte grande. Eu lembro por quê? Porque eram 3 períodos diferentes de movimentação. Então eram 3 planilhas diferentes. Uma maior zona, que foi a que eu peguei. As outras 2 eu me impus, né, e falei, eu preciso dos estagiários. Chamei os 2 estagiários, que era a Giovana e o qual é o nome? João. Abraço aí pra eles, mas provavelmente eles nem vão ver o vídeo. E também tive muito apoio da Lari, que era a minha PM, Larissa Nobre. Inclusive tem uma recomendação dela lá no meu LinkedIn, com muito orgulho. Eu falo isso porque a gente teve uma parceria muito grande. Eu não fui o maior dev que esteve com ela ali, mas eu era muito novo de carreira ainda. Ainda sou um pouquinho novo, mas já tenho 4 anos.
mas sou considerado um pouquinho novo ainda de carreira. Hoje eu sou pleno, né? Mas com muita, ela me ajudou muito nisso a, enfim, chamar o pessoal de negócio, disponibilizar os estagiários ali para mim, porque tinham outras demandas, mas que não era tão urgente. Então ela falou, pô, vou liberar os estagiários, o Paulo pega os estagiários e executa essa demanda. Então, cara, você tem que saber se impor. Às vezes, claro que hoje em dia eu já tenho uma força de execução 1000 vezes maior do que antes, principalmente empoderado pela IA. Né? Talvez se eu tivesse IA ali no processo eu conseguiria filtrar muita coisa. Mas eu, claro, sempre estava utilizando, já tinha um chat GPT ali que a gente usava no navegador, perguntando coisas. Eu não tinha expertise de perguntar pro chat GPT. Não, na verdade eu perguntei, tá? Então eu perguntei o que significa esse imposto, que eram impostos dos Estados Unidos. Aí tinham umas siglas diferentes. Era uma liquidação para beneficiários, que são as pessoas que recebem o investimento de longo prazo, né? Como eu já expliquei, enfim. E aí eram siglas dos Estados Unidos. Eu pesquisei muito, eu entendia bastante. Eu tinha muito mais gás naquela época para estar executando. Mas hoje em dia eu tenho também, certo? Mas minha parte cognitiva é muito terceirizada, né, para IA. E aí hoje eu estou mais analisando o código, o que gera. E é um investimento, né, de qualquer forma, porque é caro. R$ 211 é o que eu pago de IA para estar utilizando. Eu utilizo muito fora, muito para estudar, durante o trabalho, me ajudar a executar muito mais coisas. E dá uma impressão que vai te sobrar tempo, mas não sobra, cara. Não sobra coisa para fazer se você vai mais rápido. Então, se você fez o back-end muito rápido, você tem que revisar o que a IA fez. Se você revisou o front muito rápido, você tem que revisar o que a IA construiu, ver se está nos padrões, revisar, fazer reunião. Principalmente quando não tem já um UX previsto, né, para você só executar. E, cara, os aprendizados que eu tirei desse ponto, eu aprendi muito de SQL, aprendi muito de Excel com essa experiência que eu tive fazendo, tratando essa questão. Eu executei o card, certo? A gente terminou executando o card, mas eu não tive, e eu tive, claro, na mesma hora que eu já liberei, já executei, eu falei, cara, valida com eles. Porque eu sei que a chance de estar errada é muito alta, porque as reuniões que eu tive com a galera de negócio não foi tão legal, eles não conseguiram me explicar tanto. Enfim, eu extraí o máximo de informação que eu pude, devido à urgência eu executei. Então, às vezes tem que se virar nos 30. Tem situação que você tem que, vou executar, qualquer coisa o cliente vem, explica pra gente de novo, porque, na minha opinião, era o que o pessoal de negócio já tinha que ter feito, tá? Na minha opinião, foi uma falha ali do pessoal de negócio. Claro que eu posso estar tendo análise crítica errada, posso ter tido alguma falta de informação, alguma falta de conhecimento ali, mas a visão que eu tive do contexto geral, e eu sou muito, muito, muito tranquilo em falar, putz, eu errei. Eu sou muito tranquilo, mas nesse caso eu filtrei o máximo possível e, na minha opinião, nesse cenário, principalmente no caso da Ebanks que a gente teve, que a gente executou super rápido e estava super certo, o pessoal de negócio já validou. Eu tinha pessoas de negócios as pessoas que eu tinha mais contato eram as pessoas que eu mais gostava de trabalhar, pessoal de negócios, tanto que eu não hesitava em ir lá na sala de negócios e falar com eles, não hesitava, entender o que era um caixa que eles criaram errado. Talvez não errado, mas talvez eles tiveram interpretação, na verdade a regra era outra. E a gente, como dev, existe casos sim em que o pessoal de negócios tem a regra muito certinha na cabeça deles, mas às vezes a regra muda, já é outra coisa. Você com código, você tem que saber mais que o pessoal de negócios e eles têm que vir tirar a dúvida com você, mas eventualmente com a evolução deles, vocês se tornam parceiros muito grandes. Você tem aonde está a regra do código e pode atualizar ele, falar se ele estiver enganado. E, cara, eu tive que ter um ponto muito importante de ir no código, né, que era o .NET, que a gente usava ali no back-end. Tinha a camada de domínio ali no .NET com padrão DDD, e eu sabia exatamente onde estava cada coisa, para estar revisando como é que os encargos se aplicavam, como é que eles se somavam, para onde eles iam distribuir, se eu colocar um ID ou mudar uma coluna para um valor diferente. Então eu lembrava muita coisa de cabeça, mas você tem que revisar, tem que fazer, você tem que ir lá no código, ver se é isso mesmo. Então pegava os encargos, entendia como é que eu ia aplicar eles, revisava ali no código como é que era a regra, como é que a regra de impostos era aplicada na exibição, que a gente tinha separação por beneficiário, por CLT, por Prolabore, por vínculo empregatício, por empresa, tipo assim,
cada empresa tem uma repartição lá dentro, né? Então todas as empresas podem ter CNPJs diferentes ali dentro, né? Enfim, existem todas essas regras que eu precisei comunicar ali. Então evolui muito. E sim, já estava no nível muito legal de .NET, né? De saber onde as regras estão, ver a camada de domínio. Isso aí já foi no finalzinho, né? Porque minha tech lead saiu de férias, eu tive que executar essa demanda. E é isso, evolui muito em SQL, me comunicar, me impor. Então essas situações crescem muito a gente, né? Mas cara, nunca execute algo em produção. Também por ser em produção, não era em homologação, né? Produção diretamente no banco do cliente. Você não pode dar um erro errado. Se der um erro errado, lascou. É igual aquele meme. Rodei uma query e ela tá executando mais de 15 minutos. Era só pra alterar uma linha, tá ligado? Tem esse meme aí que é muito engraçado. God help me. Mas é isso, sabe? Todos esses pontos fazem parte. Hoje em dia a gente vai terceirizar. Não tem como não falar que vai, cara. A gente vai terceirizar a parte cognitiva ainda mais, mas você não pode deixar a peteca cair. Você tem que ficar sempre alerta enquanto é que você tem que se impor, se comunicar certo, falar para de ajuda. Igual eu falei, a questão dos estagiários, né? A questão de cobrar o pessoal de negócio. E saber onde é que suas queries vão alterar, tá? Eu não geraria query com IA para executar um tipo de demanda como essa, certo? Dá para gerar uns partes, mas você tem que revisar muito bem o que você está fazendo. Você não pode fazer query achando que você está dando um commit em QA, ainda mais quando você está fazendo query para executar em produção, tá? Então tem que estar muito claro isso na sua cabeça. Espero que tenha te agregado esse vídeo de alguma forma. Deixa o like aí no vídeo, se conecta comigo no LinkedIn, o link está aqui abaixo, tá? Um beijo, um queijo, um abraço do Paulão e tamo junto. Vambora, família.